Oi gente, eu sou a Aline do canal Aline Artes Ateliê de Costura e hoje eu trouxe para vocês um passo a passo desse estojinho aqui. Ele é muito prático, compacto, tá? Por dentro ele tem um bolsinho para pôr a toalhinha e um bolso com zíper para pôr escova de dente, pasta e até outras coisas também, maquiagem, né? É uma bolsinha bem prática para fazer, bem fácil para iniciante e eu espero que vocês gostem. Vamos ao passo a passo? Bom, meninas, então o primeiro passo que vocês vão fazer vai ser cortar os moldes, tá? Vocês vão imprimir. Esses moldes vai estar disponível lá no grupo do Facebook, tá bom? O link tá aqui embaixo na descrição. Vocês entrem lá, vai estar nos arquivos do grupo, tá? Como que vocês vão cortar? Esse aqui é essa parte maior. Vocês vão pegar o tecido, ele vai estar assim, as duas partes. Aqui no molde, ele tá pontilhado. Esse pontilhado, a gente vai pôr nessa dobra aqui. E vai cortar ele assim toda a volta, tá? E aí, aberto, ele vai ficar essas duas partes. Uma parte eu já vou estruturar na manta R2. A outra não, por enquanto. Essa daqui é o molde da lapela. Você vai cortar 2 vezes no tecido e 1 vez na manta R1. Eu vou usar também uma faixinha pra mim colocar na toalhinha, opcional, tá? Eu gosto de sempre colocar essa toalhinha nesse estojinho. Aí a gente vai cortar esse molde do bolso 2 vezes no plástico cristal. Vamos usar o viés pra fazer o acabamento do bolso e o acabamento de fora. E um zíper. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é estruturar uma parte na manta. A manta eu sempre corto ela um pouquinho maior, tá? É que aqui eu já refilei, mas sempre corto em um pouco maior. Porque na hora que a gente passa o tecido, ele tende a esticar um pouco, ele assenta bem. Então, às vezes, fica sobrando tecido aqui, tá? Então, a gente vai começar pelos bolsos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os 2 bolsos, estão aqui. O viés, eu cortei 3 tiras um pouquinho maior que o tamanho aqui do meu bolso. As tiras, eu já vinquei assim, tá? Que eu acho mais fácil na hora de aplicar. Eu vou colocar nos 2 bolsos, bem rente assim, tá vendo? Eu vou enfiar o meu plástico, o meu bolso aqui, colocar assim, e vou passar uma costura aqui, tá? Eu vou fazer isso nos 2 bolsos e volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, meu bolso ficou assim, olha. Tá vendo a costurinha como é que fica? Ela fica bem rente aqui, ficou assim do outro lado. Fiz nos 2, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu zíper. Meu zíper, eu cortei ele aí uns 5 centímetros maior, pra não ter dificuldade na hora de pôr o cursor. Vou pegar outra parte do viés. Eu vou colocar ele assim, ó. Ele vai abraçar o zíper aqui, tá vendo? Vou prender com clipes ou com alfinete. Aí, tá bem certinho. Agora, eu vou na máquina e vou prender esse viés aqui, ó. Vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui do viés. Só desse lado, tá? Aqui ainda não. Eu vou aproveitar também pra já costurar a minha lapela. Aqui ela tá na manta R1, desculpa. Vou colocar uma parte virada pra cima e a outra parte do tecido vou colocar aqui, olha, direito do tecido com o direito desse tecido. E vai ficar assim, tá bom? Aí, eu vou lá na máquina e vou passar uma costura. Eu vou começar aqui, dando um retrocesso. Vou fazer toda a volta e terminar com retrocesso aqui. Aqui eu vou deixar aberto, que vai ser por onde eu vou desvirar, tá? Gente, então, o meu zíper ficou assim, olha. Tá vendo a costurinha aqui? A minha lapela também eu costurei toda a volta, tirei o excesso da manta R1 e agora eu vou desvirar ela.
Depois de desvirado, acerta bem os cantinhos. Ela vai ficar assim. Aí eu vou passar uma costura rebatendo toda a volta, tá? O meu zíper, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um dos bolsos e eu vou colocar ele assim, olha. Prende com o alfinete. Tá vendo? Aí eu vou lá na máquina de novo e vou passar uma costura aqui, ó. Prendendo esse zíper no meu bolso. E já vou aproveitar também e terminar o rebate da costura da minha lapela. Gente, então a minha lapela ficou assim, olha. Tá? E o zíper no bolso ficou assim. Agora, a gente vai colocar o cursor. Pra quem não tá acostumado, olha, por isso que eu gosto de deixar um pouquinho maior, tá bom? Eu vou destacar bem o comecinho desse zíper. Eu vou cortar só o comecinho desses dentinhos. E ele fica assim, olha. Vou pegar o meu cursor, essa parte que ele é mais arredondado, e vou colocar assim. Até chegar aqui no comecinho da pontinha onde eu cortei. O zíper, gente, é jeito, nem sempre a gente acerta da primeira vez, né? Mas é questão de jeito pra conseguir colocar. O cursor chegando bem aqui, eu vou enfiar a outra pontinha, dar uma ajeitadinha bem. Aí já tá falhando. Se falhar, vocês cortam mais um pouco o dentinho aqui. Que às vezes ficou rebitadinho. E tenta mais uma vez. Ajeita bem. Agora foi. Tá vendo? A gente vai deixar ele parado aqui no meio, tá? Agora, a gente vai colocar ele na base do nosso estojo. Vamos acertar bem aqui, tá? Posiciona ele e a gente vai alfinetar nessa parte de dentro. Assim. Esse outro bolso é onde a gente vai guardar a toalhinha, nele eu não coloco o zíper. É opcional, se você quiser colocar. Acerta ele bem aqui também. Aqui eu vou colocar um alfinete de cada lado, só pra segurar ele aqui. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina, eu vou passar uma costura aqui no viés do meu zíper, tá? Só nesse aqui. Aqui não, porque aqui a gente vai guardar a toalhinha, ele precisa ficar aberto. Depois que eu passar essa costura do zíper, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a outra parte. Prestando atenção no sentido do desenho, tá? Se o tecido tiver sentido, pra não colocar de ponta cabeça. Então, o meu eu vou colocar assim. Depois que colocar, passa o ferro, tá? Pra ele ficar bem assentadinho. Só não esquece, gente, vocês têm que fazer essa costura primeiro. Fazer essa costura e depois pôr essa parte. Porque senão, se você colocar essa parte primeiro e depois fazer a costura, ela vai ficar aparecendo aqui do lado de fora, tá bom? Eu vou fazer esse daqui então e volto pra mostrar. Então, até aqui o meu ficou assim, olha. Aqui eu já estruturei. Gente, eu queria dar uma dica pra vocês, que já aconteceu muito comigo. Eu queria alertar quem não tem aí já a prática. Quando vocês forem fazer um trabalho assim, de colocar o bolso, colocar o zíper e depois estabilizar uma outra parte na manta do lado de fora, na hora que vocês forem passar o ferro, toma muito cuidado. O meu zíper tá aqui, ó. Tô sentindo ele aqui.
Quando vocês forem passar o ferro no zíper, passa bem de levinho. Porque já aconteceu de eu vir com o ferro assim, bem forte, forçar ele onde tá o zíper, e aqui acaba manchando, ele pretege um pouquinho, eu não sei porquê. Não sei se é só o meu ferro, mas isso já aconteceu comigo umas 3 vezes. Então, quando vocês forem fazer isso, preste atenção, porque não sai, tá? Já tentei lavar, eu não sei se queima, não sei o que que é. Então, presta atenção. Por isso que eu deixo o cursor, na hora de passar, eu desço ele aqui o máximo possível, pra não ficar muito no meio e me impedir de passar direito, né? Pra não estragar o trabalho de vocês, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Estabilizadas as duas partes, eu vou colocar aqui uns clipes só pra segurar o meu bolso, tá? Pra na hora que eu for costurar em volta, ele não fazer assim. Então, eu vou colocar isso aqui. Aí, gente, eu vou lá na máquina e vou passar uma costura toda a volta dela aqui, tá? Eu vou passar com esse lado pra cima. E eu uso esse pezinho aqui, olha, que veio na minha máquina. É aquele pezinho que eles falam que é de teflon, né? Pra costurar teflon. E ele desliza bem. Por que que eu não vou costurar desse lado? Eu não gosto muito porque o plástico, ele fica agarrando nos dentinhos da máquina, né? Então, eu sinto um pouco de dificuldade. Se você não tiver esse pezinho, você pode pegar bem pouquinho do óleo da máquina, aquele óleo que a gente usa para lubrificar a máquina, põe um pouquinho no dedo e passa assim, olha, bem na beiradinha onde vai costurar, que ele vai mais fácil. Tem também a dica do talco, tá? Pega um pouquinho de talco e passa assim também, bem pouquinho. E aí, assim, a gente poder fazer a costura sem dificuldade, tá bom? Então, eu vou fazer essa costura em toda a volta, lembrando de dar retrocesso nos dois lados do zíper, tá? Na hora que passar pelo zíper, dá retrocesso pra depois, na hora que a gente for abrir ele aqui, não ter perigo de soltar o nosso zíper. Eu vou fazer isso e depois eu já vou voltar filmando lá na máquina pra mostrar direitinho como é que eu coloco o meu viés. Bom, gente, eu tô voltando aqui então, olha, eu passei toda a costura por volta, tá? Depois eu cortei o excesso aqui, tá bom? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar, olha, no meio. Nessa posição assim, olha. Tá bom? Que a gente vai marcar aqui onde a gente vai colocar a lapela pra fechar. Vamos encontrar certinho, voltinha com voltinha, e vamos dar um piquezinho bem pequenininho aqui. O meu eu já dei. E a gente vai fazer a mesma coisa na lapela. Vamos dobrar. Achar o meinho aqui. E dar um piquezinho, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Na parte de trás do estojo, tá? A gente vai colocar pique com pique. Primeiro, eu vou ver qual posição que eu quero que fique de fora da minha lapela, né? Depois de pronto, ele vai ficar assim. Eu posso colocar assim. Assim não dá, porque vai ficar de ponta cabeça. Isso é um ponto muito importante que tem que prestar atenção, tá? Senão depois de pronto vai precisar desmanchar, tá bom? Então, o certo vai ser assim. Ok? Então, eu vou virar ela aqui. Vou juntar bem certinho, olha, o pique com pique. Vou pôr um alfinete e passar uma costura de segurança aqui. Então, ficou assim. Depois vocês fechem de novo pra conferir, tá? Tá certinho. Quando vocês fechar essa primeira vez de teste e não tiver passado o viés ainda, a impressão que vai dar é que ela ficou grande demais, tá?
Não ficou, porque depois que a gente passar o viés, ela vai encurtar um pouquinho assim, entendeu? E ela vai ficar assim, tá bom? Olha, o meu, ele tá soltando aqui um pouquinho, tá vendo? Eu vou passar uma costurinha. Preste atenção nisso, tá, gente? Olha tudo antes de pôr o viés, pra não... Depois da peça pronta, a gente vê que tem algum erro, alguma coisa, e esse tipo de erro acontece. Então, é mais atenção da gente de tá olhando e revisando a peça antes de terminar. Porque depois que colocar o viés, se precisar desmanchar, vai dar um trabalho danado. Pronto, já corrigi aqui. Agora a gente vai colocar o nosso viés. Eu uso esses viés industrial mesmo, tá? Do largo. O que eu vou fazer? Vou começar colocando ele do lado de dentro. Eu sempre puxo ele um pouquinho, olha, porque ele dá uma esticadinha. Por que que eu faço isso? Eu acho que ele adere melhor aqui, tá? Depois, na hora que eu for fazer o rebate de fora, eu vou mostrar pra vocês e explicar por quê. E também porque ele fica mais maleável, né? Se você tiver uma máquina doméstica e ela chiar um pouco pra costurar, coisa assim, a manta e tal, se você der essa esticadinha, ela fica mais macia, tá? Então, eu faço isso, sem contar que rende mais, né? Olha só, aqui tá bem grosso e depois que estica, ele diminui bastante. Então, tipo, se você comprar 1 metro, ele já vai virar aí, acho que 1,20 m, pelo menos, tá? Então, a gente vai começar do lado de dentro. Eu sempre gosto de começar na parte de trás, porque vai ficar um acabamento, então se o acabamento ficar aqui, não vai ficar muito legal, né? Então, eu gosto de começar aqui. Como que eu vou fazer com esse viés? Eu vou abrir só essa parte, tá? Essa não, essa fica dobradinha. Vou abrir essa parte, vou dobrar e vou começar a costurar aqui. A minha costura vai ser bem aqui onde tá a marca da onde estava dobrado, tá? Aqui fica uma marca, tá vendo a marquinha? Vou costurar, a minha costura eu vou passar bem aqui e a beiradinha do viés vai ficar bem rente à beiradinha da minha peça. Então, vamos começar. Começou, dá um retrocesso. Na hora que for chegando perto da curva, gente, vocês vão só acompanhar, olha. Segura com o dedo aqui e acompanha. Tá vendo? Bem devagarzinho, tá? Aqui a gente chegou na curva de novo. Olha, eu vou segurar com o dedo aqui e eu vou virar o viés. Com o outro dedo eu venho aqui e dou uma ajeitadinha pra ele assentar bem a curva, tá vendo? Olha, de novo. Vou segurar com um dedo aqui e o outro eu vou dar uma puxadinha aqui. E eu vou ficar com os 2 dedos aqui e essa mão, ela vai me auxiliar aqui, ó. Vou deixar ela bem estendida aqui, afirmando a peça, ajudando a fazer a curva. Esses 2 dedos vai ficar somente segurando aqui as pontinhas para ele ficar bem certinho. Eu acho que deu para entender, né, gente? Eu vou dar uma paradinha no vídeo para mim passar mais rápido e volto para mostrar como que a gente vai fazer o lado de fora. Bom, gente, eu terminei aqui, olha. Lembrando que na hora que chegar no finalzinho, vocês vão passar um pouquinho, tá? Lembra que a gente deu essa dobrinha no começo? Vocês passam um pouquinho e finaliza aqui com o retrocesso. Agora, a gente vai virar tudo isso aqui pra frente.
Ficou assim. Vamos começar a rebater nosso viés. Eu gosto de começar aqui atrás também, tá? Aqui na onde ficou isso aqui, como que a gente vai fazer? Vamos dobrar esse, dobra esse, ajeita bem as pontinhas, tá? Que se não ajeitar, se não ajeitar, na hora que você dobrar, ele vai ficar assim, tá bom? Tem que prestar atenção nisso, ajeita bem retinho. Eu vou começar bem aqui, olha, bem rente. Aí sim chega ao ponto porque que eu gosto de esticar o viés, tá? Se eu não esticar o viés, na hora que eu for fazer esse acabamento, ele iria vir aqui. Além de ficar grosso do lado de fora, o que vai acontecer? Se eu costurar ele aqui, a costura dele aqui dentro vai aparecer muito pra dentro, vai aparecer aqui. Isso não é legal, né? Então, você esticando, ele vai ficar o tamanho certinho. Aqui vai ficar o tamanho certinho aqui de dentro. Olha. Tá vendo? Então, a gente vai começar costurando aqui. Vamos colocar bem em cima dessa última costura, um pouquinho pra frente pra ela não aparecer, e vamos costurar aqui, que vai acabar saindo aí quase uma costura em cima da outra, tá? E ela não vai aparecer saindo muito aqui pra fora, tá bom? Sempre dando um retrocesso, tá? Quando começar. Nesse momento, para fazer esse rebate do lado de fora, eu gosto de aumentar um pouco o ponto. Na minha máquina, eu coloco 3,5. Eu acho que eu tenho mais facilidade, tá? E eu acho que tende a ter... A máquina patina muito, se for uma máquina doméstica, né? A gente tem dificuldade para levar o pano, então se aumentando um pouquinho o ponto, não vai ter essa dificuldade. E se você sentir que tá difícil, que a máquina não tá aguentando, depende muito da máquina, eu acho que convém também trocar a agulha, tá? Pode usar uma 14 ou até 16, tá bom? Outra coisa, outra observação que eu peço aí, é uma dica para vocês prestarem atenção. Quando for fazer o acabamento do viés do lado de fora, antes de começar, vamos verificar se tem bastante linha suficiente na bobina aqui embaixo para terminar esse trabalho e se tem bastante linha ali atrás. Porque se você tiver na metade da costura aqui e acabar a linha, você vai ter que fazer uma emenda e o acabamento não vai ficar bom, né? Aquela emenda vai aparecer, tá? Então, é uma dica porque já aconteceu comigo, como se diz, a gente sempre aprende com os erros, né? Isso já aconteceu comigo, então eu tô passando essa dica aí pra vocês, pra que não aconteça e o trabalho não fique legal. Essa costura, gente, a gente vai fazer o mais possível na beiradinha do viés, tá? Bem na beiradinha. Quanto mais na beiradinha você fizer, mais bonito vai ficar o trabalho. E devagar, tá? Não precisa ter pressa. Chegando na curva, a gente vai usar os 2 dedos de novo. E essa mão. Essa mão a gente vai segurar aqui. E os 2 dedos, ó, ele vai puxar um pouquinho pra acertar. Porque senão, na hora que você for passar, essa parte vai ficar maior, tá vendo? Então, você precisa fazer esse movimento, ó. Esses 2 dedos, ele vai te ajudar a dar uma puxadinha aqui pro viés chegar pra fazer o caminho aqui certinho, sem ficar mais grosso, sem ficar danificada a nossa curva. Ó, aqui de novo. Na hora que for chegando, você já dá uma ajeitadinha, olha, é automático, ele tá assim. Ó, olha só, gente, que diferença, ó. Na hora que é automático, você pega e faz assim, ele já acerta, tá vendo? E é o controle aqui na outra mão, afirmando bem, pra costura sair retinha e não ficar torta na curva.
Então é isso, gente. Eu vou terminar aqui e volto pra mostrar depois de pronto e a gente fazer aí a toalhinha. Bom, gente, então foi assim que ficou, tá? Muito bonitinho, o tecido ajuda, né? Esse tecido de unicórnio, nossa, tem feito muito sucesso. Vou colocar um alfinetinho aqui, e aí aqui vocês colocam um botãozinho tic-tac, né? Alguma coisa assim. Eu gosto sempre de colocar uma toalhinha simples, bem simples mesmo, dessas de lavabo, pequenininha, mas eu acho que faz a diferença a gente colocar junto. Eu cortei uma tirinha aqui do tecido, um pouquinho maior que a toalha, bem pouquinha coisa, e a gente vai costurar esse tecido na toalha. Como que eu faço? Geralmente as toalhas vêm com essa faixa, né, pro bordado, e aí eu vou costurar bem em cima dela assim. Eu gosto de começar aqui, olha, um pouquinho antes de chegar no final. Vai dobrar um pouquinho. Posicionar. Retinho. E vai costurando. É bem simples, bem tranquilo. Na hora que a costura chegar aqui, olha, a gente dá uma dobradinha, quer ver? Aí, na hora que chegar bem perto, você dá uma dobradinha aqui. Acerta bem a pontinha. Você vai fazer isso em toda a volta, tá? Vamos dobrar aqui também. E aí, vai fazer toda a volta da toalha. Bom, meninas, então, depois de colocar o botão, olha, o meu pronto ficou assim. Aqui tá a toalhinha. E aí, né, a gente coloca a toalhinha nesse bolso. Aqui a gente coloca a escova, pasta de dente. Não necessariamente só higiene bucal, né? A gente pode colocar maquiagem, um creme, né? É um estojo bem multiuso. Olha, você pode pôr uma agenda aqui, alguma coisa. E aqui colocar caneta, essas coisas assim, pra quem faz um cursinho rápido. Muito legal, né? Muito bonitinha. Eu espero que vocês façam bastante, que lucrem muito, que tenham resultado legal. E espero que vocês tenham gostado. E quem assistiu esse vídeo até o final e gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha, que isso estimula a gente a tá fazendo mais vídeos. E também a participar do nosso grupo lá no Facebook, tá? Porque lá é onde a gente tem um relacionamento mais próximo, né? Às vezes tem as lives lá, a gente conversa um pouco. Então não deixe de participar. Tem o link aqui embaixo na descrição, é só clicar lá e mandar a solicitação, tá bom? Eu espero que tenham gostado e até a próxima.